Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Dando prosseguimento às nossas exposições no livro de Atos. Hoje, Atos 9, nós vamos ver dos versos 1 ao 9. O texto todo vai do 9:1 até o 18. Mas nós vamos dividi-lo em duas partes. Hoje nós vamos ver a conversão de Paulo. O texto completo é a conversão e o chamado de Paulo. A gente vai ver hoje essa parte primeira, ou seja, a conversão de Paulo, os versos 1 a 9. Deixe sua Bíblia aberta após a leitura para acompanhar a exposição da palavra de Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele respondeu: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam embudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então nós vamos olhar nesse contexto de hoje, de Atos, a conversão de Saulo. E lembrar um pouquinho do que nós chegamos até aqui. Lembre-se que nós terminamos domingo a caminhada de Filipe lá em Samaria, conversão de uma multidão lá em Samaria. Depois João e Pedro chegam a Samaria e impõem as mãos, e aqueles irmãos recebem o Espírito Santo. É uma ocasião depois do Pentecostes que acontece dessa forma. Depois Filipe é impulsionado pelo Espírito Santo para seguir pela estrada, a estrada que levava a Gaza. Lá ele encontra um eunuco da Etiópia, que está lendo a Bíblia, no livro de Isaías, mas não entende o que lê. E Filipe, movido pelo Espírito Santo, pergunta: você entende o que lê? Como eu posso entender se ninguém me explicar? Filipe sobe a carruagem, fala de Jesus para ele. Esse homem é impactado pela palavra, transformado pelo poder de Jesus e é batizado. Filipe é arrebatado de maneira sobrenatural e o eunuco segue o seu caminho. Diz aí o verso 39 do capítulo 8, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. É isso que o evangelho faz, enche de alegria o coração das pessoas. E Filipe é visto lá na cidade de Azoto e vai pregando o evangelho nas cidades de Cesareia, até chegar a Cesareia. E agora Lucas faz um recorte aqui para tratar da questão da conversão de Saulo, porque a gente vai ver depois aqui, no próprio livro de Atos, nesse capítulo 9, a gente vai ver novamente Lucas tratando de Pedro. Pedro vai fazer uma cura, depois vai à casa de Cornélio, só depois ele volta para Saulo. Mas por que ele faz esse recorte aqui? Entender o seguinte: essa palavra de Lucas registrada aqui, a conversão de Saulo, tem um propósito, é mostrar que a partir de agora, Saulo será usado por Deus para mudar a história. Lembre-se que o evangelho chegou em Jerusalém, cumprindo a promessa de Atos 1:8, vocês serão testemunhas em Jerusalém e na Judeia e Samaria e até os confins da terra. Está se cumprindo isso agora. Então, Lucas trata aí da conversão de Saulo, que posteriormente passa a se chamar de Paulo, o apóstolo. E algumas vezes nós vamos falar Paulo aqui em vez de Saulo, mas é a mesma pessoa. São apenas nomes. Um é o nome hebraico
e o outro é um nome judeu, Saulo, e o outro é o nome romano, Paulo, não é? Então vejam, Lucas está narrando até agora, como nós dissemos, a ação dos apóstolos, e em especial Pedro. E agora ele faz esse recorte para tratar de Saulo. E meus queridos irmãos, não é que haja algo maior ou menor, mas a conversão de Saulo foi a mais importante da história, e nós vamos entender por quê. Ou seja, é um ato tão marcante que Lucas registra 3 vezes no livro de Atos. Aqui no capítulo 9, no capítulo 22, de 4 a 16, quando Paulo está testemunhando, Lucas registra mais uma vez como foi a conversão de Saulo, e no capítulo 26, 12 a 18, a mesma coisa. O teólogo, escritor, né, Matthew Henry, disse o seguinte: a conversão de Saulo foi uma das maravilhas da igreja, e foi mesmo, e a gente vai entender por quê. E primeiro, a gente precisa saber quem era Paulo, ou Saulo. Lembre-se que ele era um perseguidor da igreja, mas se você olhar para Filipenses 3:5, carta que Paulo escreveu mais tarde, ele vai dizer quem era ele. Primeiro, ele tinha um berço religioso de gloriosa e exaltada tradição. Ele diz lá, foi circuncidado ao 8º dia, portanto cumpriu toda a lei. Ao 8º dia era o que dizia a lei, devia ser circuncidado as crianças ou os meninos, sexo masculino. Paulo passou por isso. Diz mais, ele era da linhagem de Israel, ou seja, era um israelita, e era da tribo de Benjamim. A época de Paulo, a tribo de Benjamim era a que tinha maior destaque, e ele diz que era hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Ou seja, Paulo tinha todas as credenciais de um homem religioso. Paulo também diz em Atos 22:3 que ele foi educado aos pés do famoso professor Gamaliel, talvez o professor mais destacado desse tempo, um rabino que ensinava a lei. Paulo, portanto, foi educado por ele. E mais, Paulo era um cidadão romano de nascimento. Ele nasceu na Cilícia, uma cidade importante do Império Romano. Então, tudo isso para mostrar quem era Paulo, que agora é encontrado por Jesus e salvo pelo poder de Jesus. Um outro teólogo esclareceu o seguinte, em Atos 13:9, o apóstolo Paulo é designado unicamente com seu nome hebraico, até o capítulo 13. Depois daí para frente, passa a ser chamado como Paulo, porque possuía a cidadania romana por nascimento, e então pode ter usado esse nome por conta disso. Paulo significa pequeno, tá? Na língua latina. E aí ele usou esse nome também. Agora, meus amados, observe, Paulo, a sua grande erudição, vejam aí, Atos 26, versículo 24, Atos 26, 24, o que é que diz aí? Que Paulo está falando com tanta propriedade, que Festo diz, interrompeu gritando, você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Ou seja, Festo está comprovando que Paulo era um erudito no que falava. E mais, diante disso, meus amados, com toda essa erudição, conhecedor de toda a lei, Paulo foi criado para ser um membro destacado do Sinédrio. Paulo foi educado para ser esse homem de erudição na lei, e ele o era. Agora note, o próprio Paulo diz estar espiritualmente cego. Com toda a sua intelectualidade, com todo o seu conhecimento da lei, Paulo diz estar espiritualmente cego.
Veja, segunda carta que ele escreveu aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. 2 Coríntios 3, 12. Paulo está dizendo: tendo posto tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo é removido. Veja o que Paulo está dizendo, que diante de todo o conhecimento que ele tinha, ainda era possível permanecer com um véu que só Jesus pode retirar. Então Paulo, com toda a sua erudição, ele é um cego espiritualmente. Os capítulos 7 e 8 apresentam, brevemente, esse homem chamado Saulo, conhecido por nós como Paulo. Veja o capítulo 7, verso 58. Lucas registra na morte de Estevão, 7:58. E expulsando-o da cidade, no caso Estevão, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E no capítulo 8, versículo 3, Lucas registra o seguinte: Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. São os dois momentos em que Lucas registra a pessoa de Saulo. Ou seja, a execução de Estevão foi apenas o começo desse reinado de terror de Paulo contra a igreja, contra os cristãos. E no capítulo 9, Lucas registra que a graça de Deus logo deu fim, logo deu cabo a esse reinado de terror, por conta da graça de Deus. Então, Atos 9 volta à história de Saulo. E eu quero destacar 3 aspectos desse texto, Atos 9, de 1 a 9. Primeira coisa é a cegueira do pecado, versos 1 e 2. Vejam, depois de falar do que aconteceu em Samaria, com Filipe e de Pedro e João indo lá a Samaria, depois Filipe e o eunuco, aí Lucas começa dizendo: Saulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Vejam a impressionante ação de Saulo, ainda respirando ameaças e morte. Meus amados, nós não podemos olhar para esse texto, ver a sua conclusão ao versículo 9 e não entender que a conversão de Saulo é uma evidência que não há nada, absolutamente nada, que possa ser tirado a graça soberana de Cristo. É uma evidência insofismável de que a graça de Cristo chegou para Paulo, porque ele não se decidiu por Cristo, não, estava perseguindo a Cristo. É Cristo quem se decidiu por Paulo, e isso é, portanto, expressão da graça de Cristo, graça soberana. Veja que essa expressão, respirando ainda ameaças e morte, demonstra que a morte de Estevão não foi capaz de aplacar a ira de Saulo. Ele continuava irado com os cristãos, acendeu mais ainda o seu ódio, e aí ele respirava ameaças. O que é que Lucas quer dizer quando coloca aí Saulo respirando ainda ameaças? O que é a respiração? Não é algo mais precioso que nós temos? É algo vital para nós, a respiração. Lucas está mais ou menos dizendo o seguinte: a respiração é aquilo que nos faz mover. Dessa forma,
o ódio que Paulo tinha pelos cristãos movia seu coração. É isso que Lucas está dizendo para nós. Respirando, ou seja, sendo movido por esse ódio no coração, era isso que dava sentido para a vida de Paulo. É a imagem de um homem bravo e violento, absolutamente convencido de sua própria justiça. Justiça própria de Paulo. Então, ele odiava os discípulos do Senhor, porque diz aí no versículo 1 ainda, respirava ameaças e morte. Contra quem? Contra os discípulos do Senhor. Esse é Saulo. E, meus amados, ele não estava apenas tentando abolir o cristianismo lá em Israel, não é? Na região da Judéia, onde ele tinha chegado, mas estava tentando erradicar onde ele fosse. Onde fosse encontrado um cristão, Saulo queria acabar com eles. E Saulo era incapaz de ver quão densas trevas estavam no seu coração. Qual a lição para nós aqui? É que assim como Paulo, ou Saulo nesse instante, as trevas no seu coração, é todo pecador. É incapaz de ver a sua real condição. Todo pecador já nasce em trevas. E Saulo aqui está demonstrando isso. O seu coração está em trevas. E esses versos alertam contra o perigo de uma religiosidade cega. Era isso que Paulo tinha. Era religioso. Cumpria toda a lei. Mas era só religioso. Faltava entender que a lei apontava para Jesus. E Saulo conheceu a história de Jesus. Bastava ele se lembrar do discurso de Estevão, que realçou ou divulgou a vida de Jesus. Saulo era um fervoroso fariseu. E no fervor da sua religiosidade, julgava estar fazendo a vontade de Deus contra os cristãos. Ao mesmo tempo, veja a contradição, ao mesmo tempo em que Paulo professava amor por Deus, o seu coração abrigava um ódio mortal pelos filhos de Deus. Contraditório isso, nada pode ser mais contraditório, mas meus amados, é isso que o pecado faz com as pessoas, é a cegueira do pecado. E diz o texto então, que Paulo se dirigiu ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. É a primeira vez que aparece aqui essa palavra do caminho. E você vê na sua Bíblia, caminho está com letra maiúscula, significa os cristãos. Então, Lucas está dizendo que Paulo, e por que Paulo pede para ir para Damasco? Já fora do território de Israel, lá na Síria, porque lá em Damasco havia várias sinagogas, e havia muitos judeus. Paulo está no seu coração, na sua mente, pensando o seguinte, bom, como aqui em Jerusalém, e nos arredores da Judéia, já tem judeus convertidos a esse caminho, lá em Damasco deve ter muitos, eu vou lá buscá-los, e vou trazê-los presos para Jerusalém. Agora vejam o que é que Paulo está colocando, e Lucas registra isso, tanto homens como mulheres, são todos que fazem parte do caminho, ou seja, que são cristãos. Paulo está pedindo autorização do sumo sacerdote para ir pegar esses e trazê-los presos para Jerusalém. Mas o texto continua, a narrativa de Lucas, versículos 3 a 5, nós encontramos o segundo destaque que quero fazer nessa noite, o encontro com Cristo, cegado pela luz. Versículo 3 diz, seguindo ele estrada fora, ou enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, ou seja, já foi perto da cidade de Damasco, uma luz brilhou ao seu redor.
Está assim na sua Bíblia? Faltou uma palavra. Qual foi? Não, veja, ó, uma luz do céu brilhou, mas brilhou de que maneira? Um resplendor, uma luz. Mas antes disso tem uma palavrinha. Subitamente, de repente. Não foi algo programado por Deus. Mas um resplendor, como diz a tradução da Remanesci, quer dizer, algo tão brilhoso, não é? Mas foi subitamente. O que é que Lucas quer chamar a atenção com isso? Foi uma ação sobrenatural, de súbito. Pega Paulo de surpresa. Essa luz brilhou ao seu redor. E aqui, dois destaques me chamam a atenção, dois fatos. Primeiro, o fato da luz da glória de Cristo aparecer subitamente. Por quê, meus amados? Deus não avisa o momento que Ele vai se manifestar ao pecador. Ele é soberano. Por isso que Lucas registra aí, subitamente, uma luz do céu, ou um esplendor, brilhou ao seu redor. Em segundo lugar, outro fato que eu vejo nesse texto é o fulgor da glória de Cristo. E por quê? Aqui, Lucas não registra, mas lá em Atos 26, 13, acompanhe comigo lá a leitura. Atos 26, 13. Veja o que é que Lucas registra, Paulo falando, né, dando conta da sua conversão. Atos 26, 13. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Veja o que destaque, ao meio-dia. É o horário que o sol está mais resplandente. Mas a luz foi tão forte, que foi mais forte do que a luz do sol. Por quê? É a luz de Cristo. É o resplendor da glória de Cristo, que surge na vida de Paulo. Meus amados, meio-dia é o sol, não é? Especialmente aqui em um deserto como esse, né? Chegar de Jerusalém até Damasco, é caminho pelo um deserto. Meio-dia o sol está muito forte, mas a luz de Cristo, o esplendor de Cristo, brilha muito mais forte do que o sol. O ódio de Saulo pelo cristianismo revelou a condição de seu coração. Ele estava morto em seus delitos e pecados. Em outras palavras, era um rebelde contra o propósito de Deus. Era essa a vida de Paulo. E aí, ele pensava que estava justificando a sua obra em nome de Deus. E meus amados, observe, preste atenção nisso. A única maneira pela qual Paulo poderia ser trazido à vida era pela graça soberana de Deus. Toda a sua religiosidade, todo o seu zelo pela a lei judaica, não serviu para trazer Paulo à vida. Precisou a graça soberana de Deus, através do poder de Jesus, que vai trabalhando e destruindo as coisas na vida de Paulo. E veja, esse evento espetacular, registrado aqui em Atos, é incomum. Deus normalmente não confronta pecadores com uma luz celestial e uma voz audível do céu, como foi aqui com Saulo. Aqui é um momento especial. O pecador hoje é confrontado quando eu e você abrimos a Escritura e falamos de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho que confronta os pecadores. Mas atente aí para o versículo 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Agora veja, Paulo vai dizer isso lá em Atos 26, 4, que todos caíram. Aqui, Lucas diz só ele caiu, mas Atos 26, 14, diz lá, todos eles caíram no chão, diante do fulgor da glória de Cristo.
E, meus amados, essa é uma realidade. Diante da glória de Cristo, o pecador não tem outra ação a não ser cair com o rosto no chão. Foi isso que aconteceu aqui. Mas uma coisa interessante, nem aqui Atos 9, nem Atos 22, nem Atos 26, diz que Paulo caiu do cavalo. Ok? O texto não diz isso. É provável que sim. Por quê? Jerusalém a Damasco, 200 quilômetros. E a pé levava algum tempo, né? É provável que Paulo tenha ido de cavalo. Mas eu não posso afirmar porque o texto não diz isso para mim. Se o texto não diz, eu não posso dizer. Então, quando você escutar aí, Paulo caiu do cavalo, e tem gente, um cavalo branco, né? Porque Paulo, sendo alguém de destaque, devia andar num cavalo branco. O texto não me informa isso. Diz apenas que Paulo caiu. E os que estavam com ele também caíram, não é? Com o rosto no chão. Agora, logo em seguida, ele escuta uma voz chamando pelo seu nome e perguntando a ele a razão por que está perseguido. Note, meus amados, que a pergunta dessa voz, que é a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Observaram o detalhe? Paulo não está perseguindo Jesus diretamente, mas o está porque está perseguindo os cristãos. E todas as vezes que alguém persegue ou intenta mal contra um cristão, está intentando mal contra o Senhor Jesus. Qual a lição aqui para nós? Isso nos mostra que quem faz mal ao povo de Deus vai acertar as contas com o próprio Deus. Então não nos preocupemos com as leis que vão surgir no Brasil. Não nos preocupemos com as ações que extrapolam a nossa Constituição, hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Não nos preocupemos com isso. Causa estarrecimento? Com certeza. Causa indignação? Com certeza. Mas se atingir o povo de Deus, vão acertar as contas com Deus. Ah, pastor, tá bom, mas vai ser lá no fim da vida, enquanto isso vão vivendo bem e nós aqui ruim. Lembra-se do Salmo 73? Eles são fortes. Os ímpios parece que não adoecem, vivem sempre bem. Parece que sim, mas ao final eles vão viver mal, porque perseguiram o povo de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Estamos guardados nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E aí a pergunta é essa: por que você me persegue? Meus amados, enquanto essa luz celestial, a luz da glória de Jesus, subjugava, Saulo foi confrontado pela verdadeira natureza do seu crime. Ele perseguia Jesus, não o homem. Saulo pensava que estava servindo a Deus, atacando cruelmente os cristãos. Agora vejam a resposta de Saulo, no versículo 5. E ele respondeu: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Observe que a pergunta de Saulo revela que ele está confuso. Ele sabia de uma coisa: uma luz forte, mais forte que o sol do meio-dia, brilhou na vida dele. E que aquela luz só podia ser a luz da glória de Deus. Paulo sabia disso. Paulo conhecia o Antigo Testamento. Quantas vezes o Senhor se manifestou de maneira potente. E note que ele se refere àquele que falou com ele como Senhor. Mas como Deus poderia estar contra ele, se ele estava fazendo a vontade de Deus? E aí, a resposta de Jesus é reveladora para Paulo: eu sou Jesus, a quem você persegue. Meus amados, ao mesmo tempo que o nome terreno de Jesus é mostrado, sua natureza terrena, eu sou Jesus, mas aí uma apresentação do eterno Deus. Note que, como é que Jesus se apresenta para Paulo? Eu sou.
O que é que isso significa? É o nome de Deus. Lucas está registrando o seguinte: esse que se revelou a Paulo é Deus eterno e é Jesus, o homem Deus. Lucas, portanto, é muito preciso na sua colocação quando diz que Paulo ou Saulo, eu sou Deus e eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Meus amados irmãos, é Cristo quem se revela ao pecador. E ele não se revela ao pecador da maneira que o pecador quer. E se ele não se revelar ao pecador, este jamais poderá conhecê-lo. A revelação plena de Cristo consiste em ele ser plenamente Deus e plenamente homem. É isso que Lucas registra aqui nesse texto. Guardem isso. Se o Cristo não se revelar ao pecador, ele jamais poderá conhecer Jesus Cristo. Daí a ação do Espírito Santo na vida dos pecadores, em nossas vidas. Por fim, versículos 6 a 9, o destaque que eu faço é a submissão a Cristo. Veja, no versículo 6, o Senhor dá uma ordem para Paulo: mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Note que parece uma contradição. Paulo estava no comando de tudo. Com ele devia haver, no mínimo, uns 12 a 15 homens para prender os cristãos lá em Damasco. E agora, Paulo está recebendo uma ordem. Inverter os papéis. É assim que acontece quando Cristo entra na vida de um pecador. O comando agora é de Cristo. A vida agora passa a ser submetida e subjugada a Cristo. É importante que nós notemos que é o Senhor Jesus que diz: levante-se e entre na cidade. E não dá detalhes dessa ordem para Paulo. Simplesmente faça isso. Faça isso que eu estou dizendo. Entre na cidade que eu estou mandando você ir. E lá, vão dizer o que você vai fazer. Agora vejam, meus amados, aquela luz forte da manifestação de Cristo foi vista por todos. Veja o versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Ou seja, Jesus só foi visto por Saulo. E eles ficaram emudecidos, viram a luz, mas não viam ninguém. E a voz que falava com Saulo, Jesus fala com Saulo na língua hebraica. Porque a língua hebraica foi perdida, né, quando voltam do cativeiro da Babilônia. Eles passaram a falar aramaico. E aqueles que estavam com Saulo, provavelmente, mas Saulo sabia hebraico. E Jesus fala com ele nessa língua. E ele entende claramente, os homens não entendem e não veem ninguém. Porque o propósito era salvar Saulo. Estão com medo estes homens. Em Atos 22, 9, Paulo informa que eles não compreenderam. Vejam, Atos 22, 9. Paulo diz: os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Entenderam? Então Paulo está dizendo, Saulo está dizendo que aqueles homens viram a luz, mas não entenderam aquela voz, nem viram ninguém. Saulo compreendeu claramente. E veja o que é que diz o versículo 8. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. O que é que Lucas está dizendo com isso? É que Saulo não levantou nenhuma questão. Saulo não perguntou: Senhor, por que eu tenho que ir para Damasco? Eu não posso voltar para Jerusalém? Eu já fui alcançado por essa luz que irradiou minha vida.
Saulo simplesmente se levantou do chão, ou seja, do estado que estava caído. O que é que acontece, meus amados? Guardem isso, a conversão verdadeira tem de passar por esse processo. O pecador precisa se ver no nível do pó, na terra, para então clamar por salvação. Paulo foi alcançado nessa condição e, colocando-se em pé, abriu seus olhos, mas estava cego. Precisou que alguém o guiasse até a cidade de Damasco. E, meus amados, mesmo impossibilitado de enxergar fisicamente, Paulo obedeceu a Cristo. Por quê? Porque Paulo compreendeu que seria loucura recalcitrar contra os aguilhões divinos. Onde é que está essa informação para nós? Atos 26, 14. Acompanhe aí a leitura. Atos 26, 14. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho, ou seja, o cristianismo, a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando que todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. E vejam, meus amados, o que Paulo diz nessa condição para entender como ele vai estar aos pés de Jesus. E Paulo diz o seguinte, que quando ele percebeu isso, de que estava aos pés de Jesus, ele não podia lutar contra essas questões, porque não dá para lutar contra os aguilhões divinos. Veja 26:14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coice contra os aguilhões. Essa palavra recalcitrar quer dizer isso, dar coices. Ou seja, Paulo está narrando aqui a sua conversão e dizendo: é impossível a gente ir contra a vontade de Deus. Quando ele quer salvar um pecador, ele vai fazer isso. Nada impede. A cegueira durou 3 dias, de um total jejum, não é? Porque diz aí, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. E, meus amados, naqueles 3 dias, Deus tratou o coração de Saulo, que em oração buscava o Senhor Jesus para reavaliar sua vida e entender o que estava acontecendo. Saulo estava separado de tudo e de todos. Saulo agora tinha todo o tempo necessário para lidar com a sua maior crise existencial, se a gente puder assim dizer, a conversão. É a crise de Paulo, ser alcançado pela graça de Deus. Um outro teólogo, estudioso do Novo Testamento, disse o seguinte: note-se o simbolismo dos 3 dias que Paulo permaneceu cego em confinamento solitário. Ele é crucificado com Cristo, e os 3 dias de escuridão são como os 3 dias no túmulo. Significa, meus amados, que a salvação, a nossa união com Cristo se dá na morte com Cristo na cruz. Por isso que Lucas registra, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ou seja, aquele contraste das trevas de Paulo agora está na luz de Cristo. E isso levou à conversão de Saulo. A cegueira espiritual, agora ele vê Jesus na radiante glória do próprio Cristo. Fisicamente, Saulo está cego, mas agora ele ora e começa a enxergar espiritualmente. É isso que o Evangelho faz. A glória de Cristo alcança aqueles que ele se destina a alcançar. E olhando para esse texto,
esses 9 versículos que nós expomos, talvez você, como eu, levante a pergunta: e o que faremos diante disso? Saulo não era um pagão que cria em Deus qualquer, inventado pelos homens. Ele cria no Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua fé era a sua segurança, mas só teria sentido se essa fé viesse concretizar na pessoa de Jesus. Então, o que é que Deus quer que nós façamos? O que faremos agora? Nós precisamos atentar para esse fato. A nossa fé deve estar em Cristo. Para ser verdadeira e verdadeiramente eficaz, a fé tem que estar em Cristo. Se a fé de alguém não estiver somente em Cristo, essa fé é ineficaz. Não passa de mera religiosidade. E, meus amados, deixe-me dizer o que se tem constatado nas igrejas evangélicas cristãs pelo Brasil. Há muita gente religiosa nas igrejas, religiosas, com uma boa religiosidade, oram, dão o dízimo, cantam, alguns até pregam, mas não tiveram na vida o entrar da luz gloriosa de Jesus. Falta o novo nascimento. E é isso que Lucas ressalta para nós. Algumas lições e aplicações para nós, olhando para esse texto. Os versículos 1 e 2 nos faz pensar de que os zelos pelas coisas de Deus não deve justificar o mal para fazer o mal a ninguém, como Paulo estava pensando. Ou seja, usemos isso e deixemos de lado raiva, amargura, vingança, ódio contra aquele que nos persegue. Se fosse por essa razão, Paulo não seria alcançado pela graça de Deus, nem merecia, né, aos nossos olhos. Então, façamos aquelas coisas ligadas ao reino de Deus com amor, para alcançar as pessoas. Versículos 3 a 5, o outro destaque que eu faço como aplicação para as nossas vidas é se realmente esse encontro que Paulo teve com Jesus, ou Jesus que encontrou Paulo, você já teve também. Se nesse encontro a pessoa profunda e completamente impactada pela graça de Deus em Cristo Jesus vai transformar o seu viver. Não dá para ter um encontro desse com Jesus e continuar do mesmo jeito. Preste atenção na sua vida, eu presto atenção na minha vida, como eu estou me comportando. Será que esse encontro com Jesus modificou e modifica a minha vida dia a dia? É isso que Lucas registra na vida de Saulo. Uma outra lição para nós e a aplicação para as nossas vidas é que Saulo, mesmo cego, obedeceu a Cristo, porque a conversão possibilitou a ele ver as coisas espiritualmente. Mesmo cego, ele obedeceu. Quero concluir com 3 afirmativas para nós. Primeiro, não há impossíveis para Deus. Ele escolheu salvar Saulo, e ponto final. E salvou. Não há impossíveis para ele. À nossa vista, seria impossível. Um homem de poder, um homem com autorização para perseguir e prender os cristãos, um homem intelectual, ou seja, de capacidade de diálogo e de debate fluente, mas ele foi salvo pelo poder de Deus. Nada é impossível para Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, ele pode salvar seu filho, ele pode salvar o seu esposo, a sua esposa, seu irmão, pode salvar seu amigo, ele pode salvar seu vizinho. Não deixe de orar por aquele que você almeja ver salvo pelo poder de Deus. Não deixe de testemunhar,
não deixe de ter esperança. Essa é a palavra que eu enxergo nesse texto para nós. Não há impossíveis para Deus. Se é propósito dele, ele vai alcançar aqueles que ele quer alcançar. Segunda lição para nós é a sabedoria de Deus em escolher Saulo, mais tarde Paulo, para ser um instrumento que vai cumprir a parte final daquele programa de Atos 1:8. Vocês receberão o poder do alto do Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Paulo é esse instrumento para chegar aos confins do mundo. Um cidadão romano, fariseu, de Tarso da Cilícia, agora é usado por Deus para propagar a mensagem do Evangelho. Essa é a sabedoria de Deus. E por fim, a união espiritual com Cristo. Porque você me persegue? Meus amados, que privilégio o nosso de estar unido a Cristo e em Cristo. Valorize isso. Faça ver a sua vida sendo realmente demonstrada nessa união com Cristo. Que Ele nos abençoe. Baixe sua cabeça, nós vamos orar nesse instante. Senhor, que bênção poder ouvir a Tua palavra. Constatar, Senhor, que Tu és soberano. Nada é impossível para Ti, Senhor. Assim como estava no Teu propósito salvar Saulo, aquele vaso de bênção que Tu reservastes. Pai bendito, nós Te pedimos em nome de Jesus, salva aqueles que nós temos orado por eles, ó Pai, segundo o Teu propósito. Às vezes está distante de nós entender os Teus desígnios, mas nós reconhecemos que Tu és poderoso, todo-poderoso, Tu és sábio, toda a sabedoria está em Ti, Tu és onisciente. Ó Pai bendito, derrama graça sobre aqueles que Tu queres salvar. Traze-os ao Senhor para o convívio nessa igreja, conforme o Teu propósito maior. Usa os Teus filhos e filhas dessa igreja, Senhor, para testemunhar do Evangelho por onde forem e passarem. Ó Pai bendito, levanta um avivamento no nosso meio, para que nós possamos ser usados por Ti, assim como Saulo foi usado, e sermos testemunhas fiéis do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção dos apóstolos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, maravilhosa e eterna graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão, as consolações, o discernimento, a presença do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Faça a sua oração em silêncio e aguarde para algumas comunicações.